Eu sou a Fran Borges, você está no Prosa de Algo Mais e hoje nós vamos conversar sobre Desonra do Prêmio Nobel Coetzee, depois da vinheta. Oi pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Nos vimos há pouco tempo, né? Na terça-feira. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de terça. Se ainda não viram, vou deixar aí nos cards, né? Que eu estava respondendo aquela pergunta, né? Contando para vocês o grande segredo de organizar leituras e ler mais. Espero que vocês tenham curtido. Se não curtiram, vou deixar o link aí. E hoje, né, nós vamos conversar sobre Desonra do Prêmio Nobel, né? Autor sul-africano J.M. Coetzee, que eu fui descobrir que falava assim, Coetzee. Pois é. Ele, além de já ter, né, ter ganho o Prêmio Nobel, ele ganhou também o Man Booker Prize por 2 vezes, e ele foi o primeiro, né, escritor a ganhar esse prêmio. Ele ganhou por outro livro que eu não me lembro agora, e o segundo prêmio, né, do Man Booker Prize ele ganhou por esse aqui, que é o Desonra. O que vai falar esse livro? Vai contar a história do David Lurie, que é um professor universitário. Ele tem uma vida assim burocrática, chata. Ele é professor, mas ele não gosta do que ele faz, porque ele seria um professor de literatura, mas acaba tendo que, por uma reformulação que há nas universidades, se tornando um professor de comunicação. Então ele não gosta do que ele faz. Ele não tem uma relação forte, assim, de laços fortes com ninguém. Então a vida dele é muito medíocre mesmo. Ele tem um encontro com uma prostituta uma vez por semana para, né, como ele mesmo diz, as necessidades básicas dele. Até que, né, por algum motivo ele não pode mais encontrar com essa prostituta e ele acaba se envolvendo com uma aluna, né, como universitário. Ele tem 50 anos, mais de 50 anos. E essa aluna acho que tem 19 ou 20, uma coisa assim. E pelo que dá a entender aqui, não é a primeira vez que ele se envolve com uma aluna e tal. Mas esse envolvimento acaba gerando uma verdadeira confusão e ele acaba sendo demitido dessa universidade. E vai passar um tempo com a filha dele, que ele também não tinha uma relação muito próxima. Ela mora no interior, numa fazenda e tal. Ela é lésbica. Ela mora no interior da África do Sul e eles também. Ele não tem nenhuma relação assim próxima com ninguém, nem mesmo com a filha. E ele acaba indo pra lá meio que fugindo de toda essa história. E temos aí o nosso livro. O problema é grande, né, com o David Lurie, que você não. Pode ser que você simpatize com ele, né? Mas eu não simpatizei. Ele é um cara egoísta, ele é um cara machista, e ele é um cara que. É muito pelas necessidades dele e muitas vezes ele gosta de uma coisa, não gosta, mas ele não vai atrás de nada também, sabe? Ele fica ali parado e esperando tudo acontecer e, como eu já disse, ele é egoísta, ele é machista. E nessa relação que ele tem com essa aluna, ele não consegue enxergar que é uma relação de abuso, assim, apesar dela não ser menor, apesar de em algum momento ela até concordar, mas a forma como ele leva a relação, você vê, você sente, você sabe que é um abuso. Sabe aquela situação em que a mulher às vezes sai com o cara e ela não tá nem afim, mas acaba cedendo porque vai saber o que esse cara vai fazer com ela? É aquele medo eterno onde a gente é criado? Então, a situação é basicamente essa. Aí tem o pai dessa aluna que se revolta, quer que ele peça desculpas e tal, e ele não acha que aquilo é um abuso, então ele acaba não se sentindo culpado, nem pede desculpa, nem nada assim. Então ele vai, né, pra essa fazenda com a filha dele, com a Lucy, e esse aqui é um livro escrito, né, no pós-apartheid, ou seja, no pós-apartheid, o ódio é muito grande, né, pela segregação que houve, né, do povo negro sul-africano, né, o ódio, o rancor, né, a humilhação que eles sofreram. Então aquele ódio tá muito crescente. Ele mora na cidade do Cabo, nessa vida universitária, então ele não sente tanto isso. Mas quando ele vai para essa fazenda, né, para esse lugar do interior, onde há uma disputa de terra, lá as coisas se acirram muito mais. E ele tá lá, né, com a Lucy e tal, tentando se
se adequar àquele local, onde ele acha as pessoas com nível mais baixo do que ele, porque não tem, né, a erudição e tal dele como professor e tal. Ele acha muitas vezes que a filha tá desperdiçando a vida dela, que ela escolheu aquilo ali. A filha cuida desta terra, ela vende flores, ela cuida de um canil também, de cachorros que são abandonados e tal. E ele não entende muito bem nessa filha. Ela vivia como uma mulher, agora ela tá vivendo sozinha. Até que acontece um assalto ali, né? Nessa fazenda. E a filha dele é brutalmente estuprada, né? Por 3 negros sul-africanos. E fica muito claro que esse estupro é um estupro por ódio. Como na verdade é todo o estupro. O estupro não é uma coisa de sexo. Muitas vezes as pessoas pensam, né, que é coisa de sexo, desejo. Não é, né? Estupro é poder, é dominação, é humilhação, é subjugar. E em toda guerra, em todos os lugares que tem esse clima de um ódio muito acirrado, né? Aqui como tinha dessa segregação, infelizmente a parte da mulher né, é usada dessa maneira. Isso. Ela fala aqui, né, a Lúcia, a personagem, muitas vezes que ela, depois que acontece isso, e ela sente que é meio que um pedágio que ela teria que pagar para ficar ali nas terras dela, porque ela é uma mulher branca, vivendo ali, né, naquela terra, e ela sente assim como se fosse um pedágio que ela tem que pagar. E é muito triste, né, quando chega ao final e quando vai chegando, né, mais ali pro meio do livro, que ela se adequa e ela não denuncia aquilo, ela não quer falar sobre aquilo, porque ela sente que ela tem que se adequar porque é um pedágio que ela tem que pagar. Pela segregação, pelo apartheid, mas também pela dominação. Uma dominação, né, do homem sobre a mulher. Eu acho que mesmo que tem essa justificativa do ódio, da grande segregação, essa humilhação e através do estupro, através do abuso da mulher já é de muito antes, né? E, infelizmente, em todas as crises e guerras e ódios, isso é utilizado contra a mulher. O legal que ele faz é que, né, o livro tem 2 momentos, né? Ele começa dessa maneira, assim, até meio fútil e tola desse universitário, e passa para essa parte de se sentir esse ódio tão grande, né, da segregação, e tem as inversões, né? Porque primeiro é ele, né, com a história com a menina, né, com a filha do Isaacs, inclusive, que ele queria que esse professor pedisse desculpas pelo que fez com a filha, que era um abuso, e de repente ele tá na posição de pai da filha que foi abusada, e ele também não consegue entender por que a filha toma a decisão de querer continuar a ficar ali, porque foi uma vida que ela escolheu, uma vida da terra, que ela quer ter o direito de fazer a vida da forma como ela escolheu também, e acaba se adaptando àquilo, e ele não consegue entender muito bem. Então tem essas inversões, né? O David Lurie é um professor, né, branco, que fazia parte daquela minoria branca opressora, que oprimiu a maioria negra, né, através do apartheid por anos, né? Vocês sabem a história. Nelson Mandela teve preso 27 anos até que esteve o fim do apartheid. E imaginar o ódio mesmo, o rancor, toda a humilhação, né, dessa população negra é complicado, né? Você vencer esse rancor, esse ódio passar depois de tantos anos de opressão e de segregação é uma coisa muito forte. Não consigo nem ter. Eu não consigo nem imaginar como isso possa ocorrer, como é o sentimento, né, dessas pessoas em relação a isso. Outra coisa também, fugindo um pouco da parte do apartheid aqui, que ele vai falar nesse livro, é sobre a velhice, o medo, né, de envelhecer. O David Lurie tá com 50 e poucos anos, e ele começa a se questionar o quanto ele produziu, o que ele produziu. Ele tá tentando escrever um livro ali, sobre meio que uma ópera sobre Lord Byron. Aquilo é meio que um refúgio para ele. E até pelo desejo e pelo fato, né, de uma mulher não olhar mais para ele, ou coisa e tal, o desejo está diminuindo.
Então ele tem muito medo de envelhecer e ele acaba fazendo um trabalho ali com uma das amigas da Lucy, que ela sacrifica animais, né, que foram abandonados ou com algum problema, né, e ele acaba fazendo um trabalho de levar esses animais para incinerar. Isso mexe muito com ele, assim, nessa parte da história, acaba mexendo de uma maneira com ele que a sua vida inteira talvez não tenha mexido, sabe? E tocando essa parte assim, daquele animal também que tá ficando decrépito, como ele acha que tá caminhando também pra decrepitude. Então também vai tocar nisso esse livro, é muito interessante. A escrita do autor, cara, ela é muito crua mesmo, ela é cruel, ela é crua. Olha, ela é uma porrada na tua cara, tá bom? Só tô avisando. Só tô avisando. E se você acha que você vai terminar esse livro bem, não, você não vai terminar esse livro bem, tá? Ele começa de uma forma tão assim, tipo, nossa, sabe? Tão. Aquela vidinha medíocre do David Lurie ali. E meio leve até, tolo, assim, o livro começa. Depois ele pega dá uma reviravolta ali e. Pô, cara, e você termina. O final desse livro te deixa mal. Tô te dizendo, não te dá. Não é esperançoso, coisa nenhuma, tá? Se prepara. Se tu tá num momento não muito bom da tua vida, não aconselho, tá? Se pegar esse livro, porque ele é forte. Mas é uma experiência incrível. E mesmo, olha só, interessante que tem livros que você pode ter uma grande experiência com ele sem gostar do personagem. Porque eu não gostei do David Lurie nem por um momento, tá? Não gostei mesmo do personagem principal nem por um momento. Já falei pra vocês as características dele, né? Mas é possível sim você gostar do livro mesmo não gostando do personagem. Foi uma experiência assim, olha, arrasadora. Uma experiência muito forte a leitura desse livro aqui. E ele tem um ritmo muito bom, e realmente ele te pega ali, mesmo sendo essa escrita bem crua, ele pega você desde o início, você quer saber o que vai acontecer, onde é que vai se desenrolar, o que vai dar no livro mesmo, não mesmo sendo crua, sendo cruel e mesmo você não simpatizando tanto com o personagem como foi o caso, né, que eu não simpatizei. Estou olhando aqui porque eu fiz um roteirinho e escrevi algumas coisas, tá? Quando eu olhar pra baixo, é isso que eu estou fazendo. E de acordo com as minhas anotações, era isso que eu tinha para falar com vocês sobre o livro. E aí, algum de vocês já leu esse livro? O que achou? Vamos conversar aí, tá a fim de ler, tá interessado? Alta literatura, Coetzee, quero ler outras coisas dele, quero ler outras coisas dele. Realmente foi uma grande experiência essa leitura. Então me contem nos comentários se você já leu, se você quer ler, tá? Espero que vocês tenham gostado. Tenham um ótimo fim de semana, um ótimo início de semana. E a gente se vê no próximo vídeo, que eu ainda não sei se será na terça ou na sexta. Eu vou ver se vou gravar mais um vídeo aí extra de terça-feira ou não. Mas com certeza sexta-feira estou aqui. Mas fiquem ligados na terça-feira, que de repente eu posso aparecer por aí. Tá bom? Então, beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!